Boa noite, bem-vindos ao canal Hugo Cauri. Estamos novamente juntos para mais um pequeno vídeo. E um pequeno vídeo que eu quero falar convosco sobre uma questão pertinente. Uma questão que levanta, um tema, aliás, que levanta duas questões. Porque é uma dúvida. Portanto, há um grupo cristão que defende um lado e outro grupo cristão que defende outro. Obviamente que temos que ler sempre e interpretar à base da Bíblia Sagrada, mas o que é certo, o que é facto é que é um tema que é necessário fazer uma leitura e um estudo com calma, ler o contexto, portanto, ler a sequência mais para a frente, um pouco mais para trás, ler também alguns textos do Antigo Testamento é muito importante e, obviamente, não podemos deixar antes do nosso vídeo. Hoje vamos trabalhar com a Bíblia Sagrada, a versão King James atualizada, a versão Free Mind, que é também uma das minhas Bíblias preferidas, traduções de Bíblias preferidas. Aproxima-se muito à Bíblia de Jerusalém e tem uma leitura fácil. Bem, vamos então falar sobre qual tema, e perguntam vocês para não adiantarmos aqui ou perdermos muito mais tempo. Bem, como sabem, no livro do Apocalipse, e hoje vamos falar precisamente no livro do Apocalipse, existem 4 cavaleiros. Existe o cavaleiro branco, existe o cavaleiro encarnado, e existe o cavaleiro preto, e existe o cavaleiro descorado, sem cor, /amarelo. Portanto, existe aqui duas designações, o descorado ou sem cor, como é óbvio, ou o amarelo. Portanto, existe aqui nas diversas traduções da Bíblia Sagrada. E então, indo do último para o primeiro cavaleiro, quem é o cavaleiro descorado ou o cavaleiro amarelo, nós sabemos que é a morte. O cavaleiro preto tem a ver com a fome, portanto ele traz uma balança. O cavaleiro encarnado, ou cor de fogo, é o cavaleiro que traz a espada, a guerra. E o cavaleiro branco, aqui está, logo aqui, o ponto, a linha A e a linha B. O que é que diz a linha A para um determinado grupo cristão? Que o cavaleiro branco é o anticristo. Uma pessoa que terá autoridade neste mundo, que irá estar 3 anos a pregar a paz, o amor, a igualdade entre as sociedades, a humanidade, portanto, as diversas culturas, portanto, toda a gente. Mas, enfim, que é uma paz falsa, como todos nós sabemos, e irá depois fazer-se de Deus também e quer que todos o adorem. Portanto, e aí, muitos falam também que advém deste anticristo a marca da besta, o 666, o número da besta, e que pode ser uma marca na testa ou na mão, como está na Bíblia Sagrada também, e então existem grupos cristãos que interpretam as Sagradas Escrituras, a Bíblia, neste sentido. Portanto, o cavaleiro branco é o anticristo. Até porque, e só fazendo aqui um parênteses, as pessoas que defendem este conceito baseiam simplesmente no facto em que o único que consegue abrir os 7 selos e quem está realmente aprovado para abrir os 7 selos
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao quebrar o primeiro selo, vem o cavaleiro branco e, portanto, muitos dizem que não seria o Senhor Jesus a abrir o selo e, portanto, ser ele a sair para o mundo. Existem outros grupos cristãos que afirmam que o cavaleiro branco é o próprio Senhor Jesus Cristo. E têm também base bíblica para o dizer. E então o que é que eles afirmam? Afirmam que o cavaleiro branco é o próprio Senhor Jesus Cristo, que virá também para pregar aos 4 cantos da terra. Portanto, todo o conhecimento, todas as pessoas não terão razões para dizer eu não soube quem era Jesus, eu não soube que existia a Bíblia Sagrada. Portanto, ninguém pode dizer eu desconheci. Podem dizer foi-me apresentado a Bíblia Sagrada, falaram de Deus, falaram de Jesus, mas eu não quis aceitar. E, portanto, ou por outros credos, defenderem outros credos, muitos são povos aborígenes, indígenas, existentes no Pacífico Sul, no Índico, na zona da Polinésia, Ásia, Américas, Brasil, América do Sul. Portanto, existem vários territórios que até têm outras religiões, outros credos, outras crenças, que não a cristã, a judaica, o hindu, portanto, o shintoísmo. Portanto, existem outras que nós até mesmo desconhecemos, porque são minorias, portanto, são grupos pequenos. E o grupo que defende este conceito, que o cavaleiro branco do Apocalipse é o Senhor Jesus, é precisamente para vir transmitir a mensagem da verdade, da Bíblia Sagrada, a todos os povos, a todas as pessoas, para que a palavra seja pregada a todos os 4 cantos da terra e então sim, então virá o fim. E aí sim será a sequência do cavaleiro vermelho, do cavaleiro preto e do cavaleiro descurado ou amarelo. E então, em que é que ficamos? Bem, eu queria apenas aqui ler nas Escrituras Sagradas, e as Escrituras Sagradas são a resposta para tudo. E queria que os irmãos, se pudessem, tivessem nas vossas Bíblias, então, o manuseamento da própria palavra, da Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Vamos ler aqui o capítulo 6 do livro do Apocalipse, que diz o seguinte. No versículo 2 diz: Apocalipse, capítulo 6, versículo 2 diz: Olhei, e diante de mim, isto o apóstolo João a receber a visão que o Senhor Jesus Cristo lhe estava a dar. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe outorgada, ou foi-lhe dada, uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente, desculpem a palavra, é um bocadinho mais comprida, como vencedor determinado a vencer. Portanto, ele cavalgava de uma forma altiva, de uma forma firme, muito com altivez ao mais alto nível, como vencedor determinado a vencer. E, portanto, se nós lemos o versículo anterior, diz que, no versículo 1, diz que, e tem aqui um subtema que é: o Cordeiro abre o primeiro selo. Portanto, o Cordeiro de Deus quem é? É o Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E então o Senhor Jesus Cristo abriu o primeiro selo. E então diz assim o versículo 1: Observei quando o Cordeiro
abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! E então vem o versículo 2: olhei e diante de mim estava um cavaleiro branco, e assim sucessivamente. Mas, como existem grupos que defendem precisamente o contrário, que não é o Senhor Jesus, mas é o Anticristo, nós ficamos com esta questão aqui um pouco carente de mais pilares de sabedoria para fundamentar esta passagem bíblica e a descrição do próprio cavaleiro branco. Eu confesso que se nós formos aqui um bocadinho mais à frente, eu até gostaria de convidar todos os telespectadores a ir aqui ao versículo 19. Ao versículo 19 e diz o seguinte, portanto, eu queria apenas queria aqui falar, mostrar aqui o versículo 11 até ao 13 do capítulo 19 do livro do Apocalipse, que diz: isto tem um subtema: Cristo vence todos os inimigos. Portanto, fala aqui também de um cavaleiro branco. Vamos ver. O versículo 11 do capítulo 19 do livro do Apocalipse diz: então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. O 12 diz: os seus olhos são como chamas vivas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Ele, o Senhor Jesus. Versículo 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Bem, aqui, depois diz o versículo 14, os exércitos dos céus seguiam-no, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos também. Eu queria apenas aqui fazer uma pequena reflexão. Sendo o primeiro cavaleiro do Apocalipse o Senhor Jesus Cristo, pode ser que, com base nos escritos bíblicos, pode ser que o Senhor Jesus tenha ordenado para que toda a humanidade, todo o planeta Terra, tenha conhecimento da palavra de Deus, e assim virá o fim, e portanto virá todos os outros cavaleiros com as pestilências e depois também a morte, a guerra, a fome e a morte. Mas se nós virmos que este cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, pode ser o Anticristo, então temos que ver aqui uma coisa. O que é que este... Já tenho aqui o Mel outra vez. Mel, pronto, deixa estar. O Mel quer vir conhecer um bocadinho aqui o mundo do YouTube. Pronto, Mel, pronto. Deixa estar aí. Peço desculpa, peço perdão. E então, como eu estava a dizer, então, o cavaleiro branco, quem defende o conceito de que pode ser o Anticristo, baseia-se em que, bem, mas no capítulo 19 diz que esse cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. É um cavaleiro, um cavalo branco que é fiel e verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear. E depois vem aqui uma descrição: os olhos com chamas vivas. Portanto, só ele tem um nome. Vem com o manto salpicado de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Portanto, toda a designação leva para que seja o Senhor Jesus Cristo, este cavaleiro. Até porque depois aqui, no versículo 14, diz que os exércitos dos céus seguiam-no. Portanto, Jesus vem com os exércitos. Mas, e temos aqui um mas, que temos que depois estudar e esmiuçar este tema. Só que o cavaleiro branco do capítulo 6 vem sozinho. Nós vamos aqui voltar outra vez atrás um bocadinho e diz
aqui que no capítulo 6, versículo 2, olhei, e diz, olhei, e diante de mim estava um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada, ou foi-lhe dada, uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Portanto, temos que ter aqui a noção de que existem aqui diferenças. Portanto, poderá ser para o grupo que defende que é o anticristo, poderá ser aqui realmente de facto o anticristo, que vem para mostrar o seu poder e depois então revelar-se e querer que toda a gente o adore, e poderá no outro grupo então o Senhor Jesus Cristo, que vem para que, como foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus se espalhe por toda a terra. Bem, aqui temos que ter muita atenção em ver os contextos e, portanto, o que eu aconselhava é, ainda que o irmão ou a irmã que está aí do outro lado defenda que é o anticristo ou que pode ser o Senhor Jesus, a dar o conhecimento, portanto, através de todos os cristãos ao redor da terra, portanto, sendo um ou sendo outro, este cavaleiro branco do capítulo 6 a ser o anticristo ou ser o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda assim devemos ter em conta uma coisa, que é ler contexto. Ler, estudar, meditar, recolher informação contextual para que todos nós possamos perceber e entender quem de facto é. Nunca nos podemos esquecer que no versículo 1 do capítulo 6 diz: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Portanto, foi o Senhor Jesus que abriu o selo. E, portanto, porque era o único digno, o único aprovado, digno de abrir o livro, o selo. Os 7 selos, melhor dizendo. Portanto, fica aqui esta minha observação, no sentido em que todos nós precisamos deste esclarecimento. É um assunto que causa alguma divergência nas comunidades cristãs e é necessário que todos nós, individualmente, e depois também em grupo, para debatermos realmente, de facto, aqui qual é a veracidade, qual é a essência relativamente aqui ao Cavaleiro Branco do Apocalipse. Eu gostaria que todos nós, individualmente, e depois esclarecêssemos dúvidas em conjunto para todos nós aprendermos mais sobre a Palavra de Deus, pudessem deixar aí comentários, ou que pudessem mesmo em conversas, portanto, ou aqui através dos comentários do canal, ou mesmo em conversa, portanto, em estudo, qualquer tipo de comentário que seja uma ajuda para que todos nós fiquemos esclarecidos desta avaliação dúbia das diversas comunidades cristãs. Como eu disse, muitos defendem que é o anticristo, muitos defendem que é o Senhor Jesus e, portanto, ainda que a pessoa possa ler várias traduções da Bíblia, aqui, neste caso, não tem a ver com a tradução da Bíblia. Portanto, podemos ler uma católica, uma evangélica, uma protestante, uma outra qualquer de outra denominação religiosa. Não conseguimos aqui diferenciar, portanto, é um texto entendível, mas que está também ligado com todos os outros capítulos e respectivamente, os versículos do livro do Apocalipse, da revelação feita ao apóstolo João. Eu queria agradecer a todos os telespectadores. Podem deixar os comentários, assinar o canal, é gratuito. Podem depois também ativar aí o sino das notificações quando outro vídeo for publicado. Despeço-me até breve, com um forte abraço cristão e que fiquem com Deus em Cristo Jesus. Obrigado.